Nós vamos continuar esse tema. Na verdade, eu tenho que me policiar para pregar outro assunto, porque é um assunto muito amplo na palavra de Deus. Diga comigo: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Todas as bênçãos dependem disso. A graça, o favor, a bênção reina pela justiça. Quantos aqui já ouviram Romanos capítulo 10, versículo 9? Eu vou citar aqui, você vai lembrar. Deixa eu lembrar. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa em Cristo Jesus para salvação. Está aqui atrás? Então, olha só. Ele botou o versículo? Não precisa botar não, não precisa botar não. Está vendo? Primeiro você estabelece no seu coração a justiça. Estabelece aonde? Primeiro eu creio na justiça pela fé. Eu sou justo pela fé. Depois eu confesso. Quantos estão entendendo? Está vendo esse versículo aqui? Está vendo aqui? Pode botar lá de novo. Bota na ARA. Ali está, revista atualizada, está certo. Olha só. Está vendo essa expressão aqui, será salvo? Lá atrás está todo mundo vendo? Está vendo essa expressão salvo aqui? Ela, quando a gente lê, a gente associa logo salvo do quê? Somente do quê? Do inferno. Não é isso? Se você crê no coração para a justiça e confessar com a boca, será salvo. E você associa o inferno, mas não é só o inferno. Às vezes o tradutor ele não consegue expressar na tradução o significado da palavra. Salvo, quando eu clico aqui e percebo o significado no grego que foi escrito no Novo Testamento, é uma expressão chamada sozo. Você pode repetir comigo? Sozo. Então, sozo. O que sozo significa no grego? Isso aí você pode olhar na internet, está aí vastamente aí, não olha agora não. Significa ser salvo no corpo, na alma e no espírito. Então, a salvação é plena. Você está enfermo, com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para ser curado. Quem está entendendo? Você está com um problema pessoal na mente, atribulado, não é? Com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para cura completa. Como está entendendo aqui? Então, veja bem, quando você chega diante de Deus e fala, por favor, me ajuda, Senhor, me dá uma chance, seu coração está estabelecido na justiça? Não, você está pedindo como? Alguém distante, alguém que não merece, alguém que está longe de merecer uma bênção de Deus, mas você foi justificado pela fé. Hoje você tem o que então diante de Deus? Acesso pleno a esta graça. Entendeu? Se você tem acesso pleno, como é que você pede então ao seu Pai? Confiante. Por que você pede confiança? Porque você é um com Cristo agora. Quando eu estabeleço a justiça no meu coração, o favor acontece na minha vida. Mas eu preciso confessar. O que eu preciso fazer? Então diga para 3 pessoas. O segredo é confessar a justiça de Deus pela fé. Como que eu me aproprio dessa verdade? É confessando. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus pela fé. Você pode repetir comigo? Eu sou justiça de Deus em Cristo pela fé. Vou te dar um exemplo aqui. Eu ouvi isso de um pregador e tenho ensinado isso desde que eu ouvi a primeira vez. O pastor, que eu replico muito das mensagens dele, não são todas, é um pastor de Singapura, um pastor chamado Joseph Prince. Você pode repetir o nome comigo? Então, ele tem ensinado que você se apropria da justiça falando. E ele lida com muitos casos de pessoas viciadas em pornografia, em cigarro, em bebida. Eu também já ensino isso já há alguns anos. Ele diz o seguinte, mesmo você fumando, você declara, eu sou justiça de Deus em Cristo, crendo de que o que te faz ter acesso de Deus é o sangue de Jesus. Mesmo que você esteja pensando em pornografia, pensando ali naquele ato quanto mais e está exposto, confesse quem você é, sua posição é essa, eu sou justiça de Deus. Porque o que vai te livrar desse vício não é a sua capacidade, é o poder de Deus.
Então o Evangelho, preste atenção, a justiça se revela no Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus. O que vai te libertar e te dar uma vida plena é o poder de Deus, que se manifesta por meio da sua justiça. Fala para 3 pessoas, essa é a mensagem mais importante que você deve aprender. Fala para 3 pessoas aí. Porque se eu sou justiça de Deus, eu tenho paz com Deus. Eu tenho fé para estar na presença dEle, e nada é impossível para aquele que crê. Amém? Então eu quero ler com você Romanos capítulo 5, versículo 1 ao versículo 5. Eu quero dar continuidade a esse tema. Ele diz assim, olha: justificados, pois, mediante fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na semana passada eu expliquei esse texto, né? O versículo 2 diz: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Você pode repetir comigo? Estamos firmes. Firmes em quê? A esta graça. Fala aí, irmão, profetiza, declara: eu estou firme na graça. Aleluia. Quando você falar de novo, você pode dar um aleluia, as irmãs? Fala: eu estou firme na graça. Tá bom, tá pegando fogo. Vou chamar o irmão aqui para botar. Tem fogo. O 3, ele diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém, irmãos? Então, olha, a minha intenção é pregar esse texto aqui até o versículo 5, tá? Então aqui, vamos recapitular aqui um tópico aqui da semana passada. Eu falei que, eu não estou ouvindo desse lado aqui, eu não sei se é ali ou se é aqui. Essa é a hora que eu peço para você fechar os seus olhos e abaixar suas cabeças. Não vai fazer não? Eu pedi aqui para você, está rindo? Aqui. Vamos seguir. Irmãos, então o que é justificado? Vamos lembrar o que é justificado? Eu falei 3 coisas na semana passada. Que justificação é um termo, primeiro o quê? Emprestado dos tribunais. Quem lembra disso aqui? Então, você está diante de um juiz. Se você nunca esteve, é só você lembrar de algum filme que você viu, tá? Então, o juiz, você é o réu. O juiz, ele pode declarar a pessoa ou inocente ou culpada. O termo justificado é inocente. Então, se a gente fosse ler aqui justificados mediante a fé, é inocentados mediante a fé. O crime, aqui em Romanos, é Romanos 3:23. Você conhece esse texto? Todos pecaram, estão afastados da glória de Deus. Qual é o salário do pecado? Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, tá? Morte eterna, morte espiritual, morte física, morte dos sonhos, é morte de tudo, tá? Outra coisa que eu falei sobre justiça é que quando o juiz se declara inocentado, é um ato finalizado. Preste atenção, juridicamente falando, num processo criminal, quando o réu morre, o criminoso morre, o crime foi extinto. Ele foi inocentado pela morte. Se ele morreu, não tem mais. Adivinha? Você já morreu com Cristo, irmão. Então isso quer dizer que o pecado já morreu. Quem está entendendo? É um ato. Não existe aquela questão de eu vou sendo justificado. Todo mundo está entendendo? Ou você foi inocentado do pecado, da natureza do pecado, ou não. Quantos aqui são justiças de Deus em Cristo Jesus? Outra coisa que eu falei, que não há gradação. Muito justo e pouco justo. Gradação é para santidade. Santo e santíssimo. Deu para entender? Então, o crente pode ser mais santo ou menos santo. Ok? Todo mundo entendeu?
Então, quem é mais santo? É aquele que ele tem mais revelação da justiça. E santidade é vista onde? Em toda maneira de viver. Pedro diz assim, 1 Pedro, sede santos em toda maneira de viver. Deu para entender? Como estão entendendo? Só que justiça não há gradação. Você já é completamente justo. Amém, irmão? E por causa disso você tem acesso à presença de Deus. Agora, olha só, preste atenção. Por que esse tema é tão importante? Preste atenção. Deus só abençoa o justo. Em toda a Escritura, no Antigo e no Novo Testamento, a promessa da bênção é para o justo. O injusto não recebe nada. Na semana passada eu disse isso, mas não li os versículos. Não precisa colocar não, tá, querido irmão? Eu vou só citar aqui. Eu citei, peguei minha Bíblia e botei justo. Aí apareceu alguns versículos. Ó, Deus só ouve o justo. Está lá em Salmo 34, 17. Os justos clamam e o Senhor ouve e os livra de todas as angústias. Você é uma pessoa inteligente. Se ele só ouve o justo, então o injusto não ouve. Tiago 5,16, você já sabe, a oração de quem que é ouvida? Pode muito seus efeitos. Eu botei aqui também, Deus livra somente as aflições, adivinha de quem? Do justo. Olha lá, o mesmo salmo aqui no versículo 19, 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor... Então, do injusto, ele está um pouco perdido. Olha aqui, outro texto que eu coloquei sobre o justo. Deus supre as necessidades, adivinha de quem? Do justo. Provérbios 10, 3. Olha o que diz lá. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. Grande tesouro há na casa, adivinha de quem? Dos justos. Olha o texto aqui de Provérbio 15, 6. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhe trazem inquietação. Está tudo aí na Bíblia. Ó. Tudo é promessa para quem aqui? O justo, irmão. Olha esse texto aqui de Mateus 25, 46. Vê o que ele significa. O Mateus 25, 46. Olha o que ele significa. Palavras de Jesus. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida. Quem é que vai para o céu? Só justo, irmão. Você acha realmente que um pecador vai entrar no céu? Céu é lugar de quê? Gente perfeita. Só justo entra lá. Agora, a pergunta que não quer se calar. Se a promessa é só para o justo, quem é o justo então? Não é? Você precisa definir isso. Então, olha só, irmãos. Eu só conto essa história porque eu lembro dela muito, para ilustrar bem isso. Como é que a gente estabelece o padrão de justiça? A gente tem que ter um critério. E eu lembro dessa história maravilhosa que eu e minha esposa, num jantar. Eu conto isso aqui já, quem está ouvindo pela 100ª vez, vai dando glória a Deus. De uma irmã querida, que me chamou para o jantar, e toda a família. Antes de servir o jantar, estava toda a família reunida, e tinha alguém da família tomando uma cervejinha. Só que ele já estava lá para as quinta, sexta, sétima, ele já estava meio, como diz o pinguço, meio alto. Alto? Estava quente, um pouquinho alcoolizado. E o clima já estava meio estranho, porque a reunião era da pessoa que me chamou, tinha um pastor presente, uns crentes, e ficou aquele clima meio no ar. E aí a irmã falou assim, senta aí, pastor, uma mesa grandona, tinha umas 15 pessoas, e me botou no meio, eu pensando, isso não vai dar certo. E aí começou os irmãos discutirem, falando que ele não devia estar bebendo ali naquele evento, que aquele evento era para ser um culto. Aí começou a discussão, ele dizendo aqui, quer dizer então que eu vou para o inferno que eu estou tomando uma cervejinha. Os irmãos do outro lado, você que está dizendo. Adivinha quem estava no meio? Era eu. E eu pensando, vamos comer logo antes que isso aqui fique ruim, gente. E aí começou ele falando, então, quer dizer então que uma cervejinha me leva para o inferno. E outros falando, você diz, e começou a discutir. Aí ele olhou para mim e falou, então quer dizer que eu vou para o inferno, pastor? Eu não sei o que eu disse, mas eu saí bem, saí pela culatra, como diz o outro. Aí eu fiz a gente ir lá fazer uma oração e jantar e, oh glória a Deus! Mas, preste atenção, ele estava dizendo que a cervejinha ia para o inferno,
Os outros estavam concordando. Quando eles dizem, você está dizendo. Por quê? Quem é que vai para o inferno? Quem toma cerveja ou quem não toma? Não responda. Quem toma um uísque ou quem não responda. Porque se a gente entrar por esse caminho, olha para mim aqui, nós vamos criar o nosso padrão de justiça. E se eu estou lidando com alguém que eu sei que é um marginal, e eu sou um pastor, eu vou ter a tendência de achar que eu estou melhor que ele, e é possível que eu esteja mesmo. Eu sou mais o que em relação a ele? Mais justo, porque ele é um marginal. Quem está entendendo? Olha, não olha para o lado não, só disfarça. Vê se você acha que você é mais justo que essa pessoa aí. Se você está ao lado do seu cônjuge, a mulher, certamente, pastor, isso aqui pode passar o barco, isso aqui meu marido, eu tenho certeza. E a gente vai nunca definir isso. Então, qual é o padrão de justiça? Quem é justo? Sabe qual é o padrão? O próprio Deus. Só entra no céu quem é o próprio Deus. Quem não é justo como Deus. Então, olha, o homem não sabia que era, o ser humano não sabia que é pecador. Deus, então, mandou o prumo, o padrão, o parâmetro, a régua, que é a lei. Que é o que, gente? Então, o que as pessoas não sabem, que pensam que lei é coisa do Antigo Testamento, não é? Não. A lei é eterna. Pode repetir comigo? A lei é eterna. Sempre vai existir. É o padrão de Deus e ponto. Você cumpre a lei, você é justo. Não cumpre a lei, não é justo. As pessoas dizem assim, ó, preste atenção. Muitos irmãos nossos na fé. Eu sou justo, porque ele cria o padrão dele de obediência à lei. Ele pega os versículos, os aspectos da lei que ele não cumpre, que ele cumpre, ele fala, eu faço direitinho. Mas aqueles que ele não sabe que não cumpre, ele deixa. Eu não roubo, viu? Eu não fumo. Deixa para lá, deixa eu parar com a conversa aqui. Eu não faço isso. Então, olha só. Essas pessoas que criam o seu padrão de justiça, tá? Tiago responde o seguinte: se você cumpre a lei, mas erra em um ponto da lei, só umzinho, você já descumpriu toda a lei. Por exemplo, olha para mim. Alguém adultera. Ele é o que diante da lei? Adúltero. Se você só deu uma mentirinha para Deus, você também é como um adúltero. Você errou um ponto, é como se errasse todos os demais. Porque ou é perfeito, ou é justo, ou não é justo. Quem está entendendo? A Bíblia diz assim, olha, Salmo 19, 7. A lei do Senhor é perfeita. Acabou. Salmo 119, 142 diz, a justiça de Deus é eterna. Então, ela é tanto o quê? Perfeita quanto eterna. É o padrão para quem é justo. Nós sabemos o quê? De que no Antigo Testamento, como é que a lei deveria ser cumprida? Pela obediência. Deus deu a lei, que não são só 10 mandamentos, são 613, mas resumiu em 10. Porque 10 aponta para a completude, 10 aponta para o todo. Por isso que o dízimo aponta para tudo que a gente tem. Só que Deus deu a lei para mostrar ao homem que ele era um pecador. A lei não foi dada para ser cumprida, mas a exigência qual era para você ser abençoado? A obediência. Tá? O que Deus fez? Enviou Cristo. Você já sabe disso, não é isso? Cristo nasceu como nós nascemos. Ele foi gerado pela mãe e pelo Espírito Santo. Ele viveu como nós vivemos. Ele foi tentado em tudo como nós somos tentados, mas ele não pecou. E ele cumpriu toda a lei de Deus. Então, só tem uma pessoa justa que pisou na terra até hoje, que obedeceu à lei de Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Bom, então, qual é então a lógica de Deus, né? A sabedoria de Deus? Deus troca a obediência à lei do Antigo Testamento e na Nova Aliança transforma por fé. Tá? Vamos repetir comigo? Ele troca a obediência à lei e pega a obediência e na Nova Aliança ele exige o quê? Fé. Fé em quê? Que eu creio que como meu representante, Cristo cumpriu a lei em meu lugar. Quantos estão aqui comigo? Pastor, me fizeram essa pergunta essa semana, pelo WhatsApp. Eu gosto quando faz a pergunta.
Ele já sabia a resposta, mas ele fez a pergunta. Então, a obediência fica onde nisso? Porque dá a ideia de que se na lei eu tinha que obedecer, agora... Então, preste atenção. Foi o que eu respondi para ele. No Antigo Testamento, para você ser abençoado, o critério era a obediência. Está todo mundo comigo? Só que o Antigo Testamento não é de Malaquias para Esdras, não. É uma mentalidade. Você pode ter uma mentalidade, uma consciência de pecado. Legalista. Então, olha para mim, preste atenção. A raiz é a obediência. O fruto é a bênção. Quem está entendendo? Cristo, na nova aliança, obedeceu. Ele é justo. E por causa dele, nós somos abençoados. Por isso que Efésios diz o quê? 1:3. Nós já somos abençoados com toda a sorte de bênção. Olha só, em Cristo, é porque foi Ele que fez, eu estou nele. Então eu sou abençoado por causa de Cristo. Então a raiz, preste atenção, é a bênção. O fruto é a obediência. A obediência aqui é o quê? Para ser abençoado, a raiz. Eu obedeço, sou abençoado. Aqui eu sou abençoado pela graça e por tão constrangimento de ser abençoado sem merecer, naturalmente, porque eu fui transformado, eu vou obedecer. Porque na nova aliança a lei foi interiorizada, ela está no nosso coração. A lei diz, não minta. A nova aliança, por causa do Espírito em nós, diz, eu não quero mentir. Na lei diz, não olhe para a mulher do vizinho. Na nova aliança diz, eu amo a minha esposa. Diga ao seu irmão aí, você está na nova aliança. Então, preste atenção. Diante disso, o que a gente tem que entender que o texto que a gente leu aqui? A justiça, então, é o quê? Que a gente leu até agora aqui. É adquirida, então, no capítulo 5, versículo 1. A justiça é adquirida na nova aliança como? Pela fé. Entende? Você não adianta tentar ser justo, andar direitinho para ter a bênção de Deus. Você crê que Cristo obedeceu em seu lugar. E quando você recebe graça e favor, isso há uma transformação poderosa na sua vida. Tá? Então preste atenção. Nós somos justificados pela fé. Tá? Não é por obras, não é pela obediência. Eu vou dizimar para Deus me abençoar. Deus está te abençoando por causa de quem? De Cristo ou por causa do seu dízimo? Não, se você tem essa mentalidade, eu vou dizimar para Deus me abençoar. Cristo já me salvou, mas se eu não der o dízimo, eu não sou abençoado. Essa mentalidade é o quê? Da lei. Isso quer dizer que se eu abençoei, se eu dizimei, Deus me abençoa. Mas se eu não dizimar, Deus não me abençoa. Vocês estão entendendo? Só que você está botando o dízimo, a mesma autoridade da justiça de Cristo. Pastor, eu não vou então dizimar, que maravilha, né? Então eu não preciso fazer. Não, se for essa mentalidade, seu dízimo não está sendo aceito. Por Deus, por mim está. Pastor, então as pessoas não vão contribuir. Vou te falar, a maioria das pessoas dessa igreja são dizimistas. Agora, você deveria dizimar sem medo, é espontâneo. Deus me abençoa e eu quero fazer. Eu lembro uma célula que eu estava, um irmão que já era membro da igreja há alguns anos, a gente estava falando sobre graça. Ele teve a tremenda cara de pau de sentar do meu lado e falar, pastor, posso contar para o senhor um testemunho? Eu falei, por que você não contou na célula? Não, porque eu não estou confortável, quero falar para o senhor. Aí eu falei, fala, mas dependendo do que eu vou falar no culto, mas eu não cito o nome, ele pode falar. Pastor, eu sou membro da igreja há tantos anos, nunca dei o dízimo. Aí eu, brincando com ele, evidentemente, fiz assim, é coisa que se conte para o pastor, irmão, a gente está numa lasqueira danada. Ele, pastor, mas Deus está me abençoando tanto, está me prosperando tanto, que eu estou tão constrangido e não dá, que eu estou até envergonhado. Sabe o que eu falei para ele? Então dê. Mas dê pelo quê? Pelo medo? Não. Por isso, preste atenção, o dízimo, preste atenção, existe na nova aliança, mas ele é aceito diante de Deus não por medo, porque o Deus da nova aliança é o mesmo do Antigo Testamento. Mas na nova aliança a ira dele foi aplacada por Cristo. Nós estamos em Cristo, irmãos. Olha para mim, Deus não está mais irado com você. Fale para 3 pessoas aí que está tensa. Deus não está mais chateado com você, porque você está em Cristo. Você pode estar chateado consigo mesmo, com o seu cônjuge, com todo mundo. Você cria chateação. Porque tem gente chateada comigo. Como é que alguém pode estar chateado com o pastor, gente? Olha a minha carinha. Quantos estão aqui orando e jejuando essa semana e estão vendo uma auréola aqui, bonita aqui? Eu não pareço um anjinho? Não pareço?
Quem falou amém? Ô Diogo, aí você não sou. Se é pela fé, o que a gente aprendeu? Justiça é um presente. Você não adquire justiça. Não é resultado do seu bom comportamento. Eu não estou falando para você não se comportar bem, mas você não vai conseguir ter a bênção de Deus por comportar bem. Isso é uma mentalidade legalista. Olha o que diz lá Romanos 5,17. Vamos lembrar aqui? Eu estou recapitulando. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muitos mais os que o quê? Recebem. Você não luta por isso. Você não é merecedor disso. Você recebe. Recebe o quê? A abundância da graça e o dom da justiça. Você pode repetir comigo? Dom. Dom é presente. Você recebe, é um presente de Deus. E eu recebo pela fé. Aleluia. Você pode repetir comigo? Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Tá, agora deixa eu ampliar um pouquinho mais essa ideia da justificação. Até aqui eu fui meio que uma recapitulação. Outra coisa que você tem que entender, olha para mim, preste atenção. Justificação é uma posição espiritual. Tá? O seu status diante de Deus é de justo. Não é de pecador mais. E nem pecador perdoado. Se você tiver a curiosidade de ler o Novo Testamento, você vai ver que nem chama o nascido de novo mais de pecador. No Novo Testamento, a nova aliança, nós somos declarados justos diante de Deus. Então, isso aqui é um problema muito sério. Porque as pessoas acham que é um tremendo faz de conta. O pastor está dizendo que eu sou justo, porque não sou eu, é a Bíblia que diz. Mas eu continuo errando. Mas o seu erro não muda a sua posição espiritual. Vou te explicar isso aqui. Pega a sua Bíblia aí, por favor. Pega a sua Bíblia aí. Romanos 5, versículo 12. Quem está comigo, diga glória a Deus, aleluia. Cadê os nenéns, as crianças? Olha só, irmãos. Olha para mim aqui. Vai no dicionário aí depois, hoje não, depois do culto, e coloca lá. O que é um pecador no dicionário? Você vai ver que a definição de pecador é aquele que comete pecado. Mas essa não é a definição da palavra de Deus. Na palavra de Deus, a gente vai ler isso aqui agora, pecador não é quem comete pecado, é quem nasce com a natureza do pecado. Olha o que diz aqui Romanos 5,12, ó. Preste atenção, olha lá. Você tem uma Bíblia aí? Olha o que ele diz. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Então, esse texto está dizendo aqui que nós somos pecadores por causa de quem? De um só homem. Entendeu? Adão pecou como o primeiro, né, o pai da raça humana, o cabeça de uma raça, e a Bíblia está dizendo que um homem pecou, todos pecaram. Então olha para mim, uma criança quando nasce, ela já nasce pecadora. Ela só não cometeu uma atitude ainda de pecado, mas ela já nasce nessa condição. Quem está entendendo isso aqui? Então olha para mim, uma pessoa que não nasceu de novo, depois de adulta, ela quer fazer coisas boas, por isso que tem religião. A religião é uma tentativa do homem, do ser humano, de se religar com Deus por meio de suas obras. Ele faz coisas boas. Essas obras boas, caridade, dar comida às pessoas, que não é errado não, fazer obras de caridade, é ruim? Não, não é. Mas quando se faz na tentativa de ter a justiça de Deus em si, a bênção de Deus, a Bíblia não aceita. Sabe o que Deus chama essas pessoas que fazem coisas boas para tentar ser abençoado por Deus? Lá em Isaías 64 chama trapo de imundícia. Olha aqui, ó. Isaías 64, versículo 6, ele vai botar ali. Olha o que a Bíblia fala de alguém que está tentando fazer coisas boas para ter a bênção de Deus. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Mas todos nós somos como o quê? Imundo. E todas as nossas justiças como o quê? Trapo de imundícia. Esse termo no original é assustador. Esse termo trapo de imundícia é quando você pega um pano muito sujo, muito podre, e usa ele muitas vezes, e ele fica cada vez mais
sujo. Eu não vou nem aqui dar mais adjetivos aqui para não ficar chato, porque vai ter pastel aqui na cantina ainda. Ele diz, todos nós murchamos como folha e as nossas iniquidades como o vento se arrebatam. Então, Hebreus 6 chama esse tipo de tentativa de ter a bênção de Deus, ser declarado justo pelas obras, como obras mortas. Por quê? Olha para mim aqui, preste atenção. Está todo mundo comigo? Quando você nasce em Adão, seu status diante de Deus qual é? Pecador. E por mais que você faça coisas boas para tentar agradar a Deus, não muda sua posição espiritual. Você continua sendo pecador. E ponto final. Ah, pastor, eu fiz coisas boas. Legal, você está ajudando as pessoas. Mas diante de Deus você ainda é o quê? Pecador. E ponto final. Quantos estão entendendo aqui? Bom, preste atenção. Quando você nasce de novo, crê em Cristo, você é declarado justo agora. Agora, olha só, por que você é pecador? Responde comigo, por causa de Adão. Aí você pensa, quer dizer então que eu me lasco, qual do outro errou? Está certo isso? Não, não está. Deus usa a mesma lógica para te justificar agora. Olha comigo aqui no mesmo versículo aqui, olha lá. Preste atenção lá comigo lá, ó. Romanos 5, agora eu vou ler o 18. Olha lá, todo mundo está comigo, irmãos? Olha só, Deus usa a mesma lógica, ó. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, eu queria que você desse glória a Deus. Deixa eu ler. Assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Olha o 19, olha o 19. Porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Deus usou a mesma lógica. Eu sou um pecador que nasci de Adão. Eu posso fazer coisas boas? Vai mudar meu status de pecador? Você nasceu de novo, porque você creu que Cristo morre na cruz, leva o seu pecado e você agora é vestido de justiça dele. Agora você é declarado justo. Mas vem cá, seu status é de justiça. E se você cometeu alguma coisa errada? Você volta a ser um pecador? E aí? Não, porque da mesma forma que fazendo coisas boas não vai mudar a minha condição espiritual, eu sou um pecador. Aqui agora a sua condição é de justo. A sua posição não pode mudar. Por mais que você faça algumas coisas erradas e continue errando, sua posição diante de Deus é justo pela fé. Então diga ao seu irmão, sua posição é de justo para sempre. Essa é a verdade da nova aliança. Então olha aqui, deixa eu dar um exemplo aqui para você aqui. Está todo mundo comigo, gente? Tá, deixa eu te dar um exemplo aqui, olha só. Você acha que no céu vai ter pecador perdoado ou justo? Quantos acham que pecadores perdoados vão estar no céu e justos vão estar no céu? Quem acha que é justo? Todo mundo, né? Então, olha só, há uma grande diferença entre ser um pecador perdoado para alguém que foi justificado. Então, olha só, pensa comigo aqui, ó. Está todo mundo comigo? Olha só, vamos imaginar que um assassino tire a vida de uma pessoa, que ele é um assassino, e ele se arrepende. Ele se arrepende do que fez. E a pessoa que ele assassinou, a família, vai e perdoa ele. Então ele foi o quê? Declarado o quê? Um assassino perdoado. Mas qual é a posição dele? Sempre que uma pessoa olhar para ele ou ele falar o que ele fez, ele vai ser sempre lembrado de quê? Mas ele foi o quê? Mas mudou o que ele fez? Não, ele vai ser sempre assim. Deu para entender? Porque o crime vai ser sempre lembrado. Agora, lembra que eu falei para você, preste atenção, que na nossa justiça, não só no Brasil, mas no mundo todo, quando se tem um processo criminal, esse assassino, se morre, e ele está respondendo o processo, quando ele morre, o processo é extinguido. Por quê? A morte dele
extingue o processo, porque não tem mais como dever nada. Quem está entendendo aqui? Então, eu e você já morremos com Cristo. Olha aqui, ó, Romanos 7, olha o que Paulo está dizendo aqui. Romanos 7, versículo 1. Paulo está dizendo aqui o seguinte, ó. Quem quer ir para os Estados Unidos? Quem quer morar nos Estados Unidos? Gabriel sabe inglês, ele queria morar lá. Nós voltamos ao projeto de ter uma igreja lá. O irmão está querendo ter uma célula lá, viu? Fala aí pro seu irmão, vai treinando seu inglês. Chama ele para um pastelzinho e fala assim, camundongo, camundongo. Diogo sabe inglês, que eu sei. Hi, my son. How are you? Aí olha só, tem gente que vai para os Estados Unidos e alguns países e quer ser, né, ele quer, como é que é aquele negócio que fala, Diogo? Se tornar cidadão. Só que tem alguns países, Estados Unidos está mudando isso, vai mudar. Tem projeto de lei lá, que só vai ser cidadão nos Estados Unidos e na Europa, em vários lugares, só quem nasceu no lugar. Eles estão fazendo isso por causa da migração no mundo todo. Está tendo muita migração de outros lugares. O que eles estão fazendo agora? Só é cidadão quem nasce. Se você não nascer, e filhos de imigrantes que nasceram lá também não vão ser mais americanos. Então, olha só, na obra dele. O que ele fez, você fez também pela fé. Entendeu? A obra de Cristo é tanto a substituição como a inclusão. Ele morreu pela fé. O velho Adão, nascido de Adão, morreu com ele também. Ele foi crucificado pela fé, o velho Adão foi crucificado com ele. Agora você vai dar uma glória a Deus. Ele ressuscitou o terceiro dia. E se nós cremos que morremos com ele, nós nascemos na Luzilândia agora, irmão. Então, houve o processo de morte e ressurreição. Quando acontece isso espiritualmente, você muda o seu status de pecador, perdoado, agora você é justiça de Deus pela fé. Então, deixa eu te explicar aqui. Esse último versículo foi o que eu te expliquei aqui. O réu aqui, né, o crime dele extingue. Por quê? Porque ele morreu. E é o que Paulo está dizendo. Quem está justificado, quem morre, já está justificado. Diga ao seu irmão, e este, se alguém está em Cristo, as coisas velhas, tudo se fez novo. Porque tudo se fez novo, você agora é justificado pela fé. Fala para 3 pessoas, irmão, você não tem mais passado nenhum não diante de Deus. Então, olha só, lembra que eu falei na semana passada? Olha só, essa mensagem exige que você esteja comigo. Que a graça reina pela justiça. Quem lembra aqui? Levanta a mão para saber se você lembra. Então, aqui você vai perceber que a nossa redenção é o pagamento do pecado em nosso lugar, né? Tudo que Deus fez, perdoar, justificar, o favor dele, é por causa da justiça. Jesus cumpre a justiça de Deus e paga definitivamente o nosso débito. Então, eu vou fazer aqui uma afirmação. Deus não tem outra alternativa senão nos perdoar definitivamente. Por quê? Porque ele é justo. O crime do pecado já foi punido em Cristo. Hoje, preste atenção, Deus não tem outra alternativa senão nos perdoar, porque ele é justo. Deixa eu falar para você aqui. Eu falei isso na aula, agora a última que a gente teve, da nova aliança. Olha para mim aqui. Quantos sabem que Deus é misericordioso? Misericórdia é uma palavra no latim que junta 2 palavras, miserável e coração. Miseris cardia é colocar o miserável no seu coração. É quando você pede misericórdia, Deus me aceita. Deus, eu sou um miserável, pecador, desgraçado, mas me aceita no seu coração. Quantos sabem que Deus aqui é bondoso? Agora olha para mim aqui. Deus não é moralmente obrigado a ter misericórdia de ninguém. Ele tem porque Ele quer. E a Bíblia diz, olha agora, hein? Que vai chegar um tempo que a misericórdia de Deus vai cessar. E Paulo diz, em Romanos também, no capítulo 9, de que Deus tem misericórdia de uns e não tem de outros.
Ele tem compaixão de uns e não tem de outros. Em Romanos 9, Paulo está discursando sobre a soberania de Deus. Ele está dizendo que Deus amou Jacó e odiou Esaú. E se você ler, quem tem curiosidade, vai perceber que estavam questionando Paulo, Diogo. Como assim? Deus é injusto? Aí Paulo diz o seguinte, Deus escolhe um e não escolhe outro. E se você tem dúvida, pergunta para Deus. É a resposta de Paulo. Porque Deus é assim. Agora olha só, está lá em Romanos 9,15, olha o que diz aqui. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e vou ter compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E ponto final. Agora olha só, vou fazer uma pergunta para você. Será que existe misericórdia injusta? Quantos acham que existe misericórdia injusta? Eu vou te falar, existe. Vamos imaginar que um irmão erre comigo. Ele me furtou. E por eu ser um bom pastor, uma pessoa gente boa, eu não sou gente boa, irmão. Obrigado, irmão. Eu chego para ele e falo, vamos ficar entre eu e você, eu te perdoo. Tá bom? Deixa para lá. Não vou te denunciar. Essa misericórdia foi justa ou injusta? Foi o que, gente? Foi justo ou injusto? O cabra que pagou a dívida? Pagou? Não, eu perdoei ele. Então, ele teve justiça aí? Não, não teve justiça. Teve o quê? Misericórdia. Agora, se esse cara está diante de um juiz, ele, seu juiz, você sabe, você me conhece, ele tem um crime, o que o juiz tem que fazer? O que ele tem que fazer? Tem que ser justo. Ele está punindo porque o juiz é mau? Não, gente. Ele não é mau. Ele é juiz, ele tem que julgar. Olha para mim. O crime precisa ser punido. Agora, um juiz qualquer faz isso. Imagina Deus. Deus está no seu trono de justiça e ele precisa ser justo sempre. O crime precisa ser punido. Olha para mim. A graça não é assim, eu erro, jogo debaixo do tapete, o pastor disse lá que está tudo bem. Não está tudo bem. O crime teve que ser punido, e ele foi. Cristo morreu para pagar a dívida do pecado, irmão. Ou você acha que quando ele estava no Getsemane chorando, o que ele disse? Não tem outro jeito. Afaste-me esse cálice, porque Jesus falou, não dá para me livrar. Olha, eu nunca parei de pensar nisso, mas essa semana eu estava pensando, se tivesse um plano B, o Pai teria. Mas Deus teve que encarnar numa pessoa para pagar a dívida do pecado. Então, o crime foi punido. Deus foi justo. Quantos estão entendendo aqui? Então, olha para mim aqui. Por que então Deus então nos salvou? Porque Deus teve que fazer um grande dilema. O pecado precisa ser punido, porque Deus é justo. Deus é o que, gente? Só que se Ele pune a raça humana, onde que nós estaríamos? Perdidos. Então, Deus não queria punir porque Ele ama. Como é que concilia, então, justiça e amor? Tudo aponta para Cristo. Romanos 5:8, o que Paulo diz? Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele conciliou o amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E Ele cumpre a justiça, que Cristo morre em nosso lugar. Ele conciliou a justiça e o amor na cruz. Você pode junto comigo dizer, bendito seja o nome do Senhor. Alguém dá um aplauso a Jesus bem forte, diga aleluia. Diga aleluia. Fale para alguém perto de você, se o seu pecado já foi punido na cruz, Deus é justo em declarar você justo para sempre. Olha o que diz aqui Romanos 3:26, olha o que diz aqui. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser o quê? Justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Quem tem fé em Jesus aqui, irmão? Levanta a mão, eu tenho fé em Jesus. Então Deus é o quê? Justo. Por que Ele é justo? Porque Cristo pagou a dívida.
E ele justifica aqueles que têm fé em Jesus. Então fala ao seu vizinho: irmão, você já é justiça de Deus. Descansa nisso, irmão. Ou você acha que eu estou aqui até agora aqui para quê? Para convencê-lo disso. Enquanto eu estou pregando, olha só, olha para mim aqui. Por que nossa igreja às vezes não tem apelo para você vir à frente? Pode ter também, não nem nada do Novo Testamento que ensine isso. Enquanto eu estou pregando, o Espírito Santo está trabalhando na sua mente e no seu coração. O Espírito Santo está trabalhando e fazendo uma mudança em você. Como acontece com algumas pessoas aqui. Quando ele vê, ele já está inserido na vida da igreja, já foi batizado, ele já tem uma nova vida. Por quê? Porque a palavra foi mexendo de dentro para fora. Agora olha só, vamos voltar para o texto que eu estava lendo? Eu estava lendo Romanos 5, do 1 ao 5. Quando a gente tem, preste atenção, hein? Quando a gente tem essa convicção de que nós somos justos, a gente começa a ter uma vida alegre. A alegria é resultado de quem crê e tem revelação da justiça pela fé. O reino de Deus, Romanos 14 17, diz assim: o reino de Deus é justiça pela fé que eu te preguei, paz e alegria no Espírito Santo. E nesse texto aqui, olha lá no versículo de número 2. Paulo, ele está dizendo: por eu estar firme na graça, ele diz lá, olha, por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, e qual estamos firmes. Olha o que ele diz aqui, qual é o resultado de estar firme na graça? Ele diz aqui no versículo 3, no 2, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Gloriar aqui é se alegrar. Ele fala: por saber disso, eu me alegro na esperança da glória de Deus. Aí no versículo 3, ele também se alegra por outra coisa. Olha o que ele diz aqui: e não somente isto, mas também nos gloriamos, nos alegramos. Em quê? Nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o que, gente? Perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Então olha para mim aqui, preste atenção. Paulo, ele diz nesse texto aqui que ele tem 3 alegrias. A alegria da esperança da glória de Deus. Por que Paulo tinha esperança da glória de Deus? Porque ele não tinha mais medo de morrer. Ele sabia que a morte não é o fim. A palavra que é usada no Novo Testamento para morte é dormir. Sabe por que morte não é mais o fim? Porque Jesus venceu a morte. A morte é só quando alguém morre. A morte, ela é só um período de tempo que você não está mais com a pessoa. A morte é um afastamento temporário. Para nós que cremos em Cristo, ainda que morramos, nós viveremos com Ele eternamente. Paulo não tinha medo do juízo de Deus. O crente que tem medo do juízo, ele não tem a revelação da justiça. Porque você não vai ser mais julgado. Você agora é salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Só que Paulo continuava nessa vida. E aqui ele diz que ele se alegrava por causa da justiça na tribulação. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você conhece alguém que já ficou atribulado com tribulação? Você conhece alguém que está debaixo de tribulação? Ou você mesmo está? Paulo está dizendo aqui que quando a gente está firmado na graça, a gente não tem medo da tribulação. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. A palavra tribular, no grego, no original, significa triturar, amassar, moer. Então olha para mim aqui, isso significa as circunstâncias da vida, problemas da vida que nos traz angústia, sofrimento, tensão. Eu não vou pedir nem para você levantar a mão, que todo mundo passa por isso. Não é? E Paulo está dizendo aqui que ele se alegrava com essas pressões da vida, com esses problemas. Por quê? Porque ele estava firme nessa graça. Agora olha para mim aqui. O texto aqui, se você não entender o contexto, você vai pensar que Paulo gostava de sofrer. Que ele diz: eu me alegro ou me glorio na tribulação. Não, não era isso. Paulo não tinha alegria de sofrer, mas ele sabia que estando nessa vida, uma vez ou outra ia passar por problema, porque o problema não é o diabo que cria, é o próprio vida. O mundo jaz no maligno, a terra está amaldiçoada. Só que ele diz o seguinte: ele não é um masoquista que gosta de sofrer, não é isso.
Paulo se alegrava na tribulação, não pelo fim em si mesmo, não pela tribulação em si mesmo, mas o que ela produzia na vida dele, porque ele estava firme na graça. Olha o que ele diz aqui, ó. Eu me alegro na tribulação, porque a tribulação, olha o versículo 3, eu quero que todo mundo leia comigo. A tribulação fazia o quê? Sabendo que a tribulação produz. O que a tribulação faz? Produz. Olha para mim, tem gente que está atribulado, a tribulação mata ela, derruba a fé dela, porque ela está lutando do jeito dela, mas quando ela está firme nessa graça, estabelecido na verdade da justiça pela fé, aquilo que era para te matar, produz em você algo poderoso. O crente que tem revelação da justiça, preste atenção, ele sofre como qualquer um outro, ele tem tribulação como qualquer outro, mas ao invés de destruir como fim em si mesmo, ela produz algo de valor. Paulo diz que produz 3 coisas aqui a tribulação. Vamos ler aqui? O que produz? Olha lá, volta lá por favor, volta lá. Sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. Se você está passando por tribulação e está firmado nessa graça pela fé, o que a tribulação vai produzir em você? Perseverança. Perseverança é diferente de desistir. Perseverança é consistência, constância, continuar em detrimento de luta. Agora, é você que é bom para lidar com isso? Não, é a graça de Deus que está alicerçando a sua vida. Porque aqui no contexto é da justificação, quando eu sei que eu sou justo. Paulo diz, eu tenho acesso a essa graça em qual estamos firmes. É o poder de Deus que vai se manifestar na minha vida na hora da luta. Então olha para mim, perseverança, o que ele diz aqui? Dá a ideia de quê? De você, manter-se leal às suas convicções, paciente diante da luta. A palavra perseverante aqui é diferente de longânimo. Sabe o que significa longânimo no dicionário meu? É a capacidade de engolir sapo durante muito tempo. Longânimo é lidar com pessoas irritadiças, pessoas difíceis ao longo do tempo. É a capacidade de lidar com pessoas difíceis. Agora, perseverante é a capacidade de lidar com circunstâncias da vida difícil. Tem gente que lida com gente difícil, mas não sabe lidar com situações, chuta o pau da barraca, desiste rápido. Não é? Na igreja isso é muito comum, porque isso é coisa da vida. Mas olha para mim, quando tem tribulação e você está alicerçado na justiça pela fé, ela produz perseverança. E se você é perseverante, o que a perseverança vai produzir? Olha lá, e a perseverança vai produzir o quê? Experiência. Então olha para mim aqui, nesse texto, quem é experiente? É quem? Então, quem não é experiente? É quem não persevera. Está aqui, está claro, irmão. Aí eu estou 50 anos na igreja, mas você vê que tem pessoas que estão na igreja, uma topeira ao longo dos anos, não mudou nada. É a mesma pessoa maledicente, não mudou nada. É a mesma pessoa difícil de lidar, não mudou nada. Ela tem tempo de frequentar uma igreja, mas não tem experiência. Tudo começou porque ela é cheia de ego, de justiça própria. Mas quando ela é alicerçada na graça de Deus, a tribulação, ao invés de derrubar, vai produzir perseverança. Aí eu estou perseverando, eu estou lidando com a luta, eu estou fazendo a minha parte, eu estou sendo leal, eu estou continuando. Isso está produzindo em mim o quê? Experiência. Agora olha para mim aqui. Preste atenção. Quem está comigo aqui? Esse tipo de experiência aqui não é conceitual, não. Não é uma experiência intelectualizada. Sabe qual é? Isso aí eu já sei, pastor. Prega outra mensagem. Eu já entendi justiça. Já peguei, já. Isso não é isso não, gente. É algo experimental, é prático. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Olha para mim aqui. Preste atenção. Quantos conhecem a história de Jacó? Quantos conhecem a história de Jacó? Jacó é neto de Abraão e filho de quem? Isaac. Como é que Jacó sai de casa? Ele sai fugido, porque ele enrolou o irmão com a mãe. Qual era o nome da mãe de Jacó? Rebeca. Para enrolar o irmão Esaú. O irmão queria matar ele. Ele sai fugido.
Ele tinha 77 anos. Mas já é velhinho, é porque na Bíblia parece que eles tinham um vigor diferente do nosso, mas agora a gente na Nova Aliança, a gente também tem vigor. Aí olha só, quando ele está no caminho, fugido, ele tem uma experiência chamada Betel. Quem lembra dessa história aqui? Betel, ele dorme e ele vê uma escada do céu até ele. Aí, sabe o que ele fala? Deus de Abraão e de Isaac. Ele está dizendo o seguinte: esse aí é o Deus do meu avô e do meu pai. Tá, passou a história. 20 anos depois, quanto tempo, gente? Ele volta, porque Deus mandou ele voltar, e Deus fala para ele lá em Gênesis 35, Diogo: volta lá em Betel, que eu quero que você coloque óleo naquela coluna de 20 anos atrás. Quando ele chega 20 anos depois, olha a dica, experimentado, sabe o que ele fala? Deus de Abraão, Deus de Isaac e o meu Deus. Percebeu? Antes era só o quê? Eu sei quem o Senhor é. O Senhor é o Deus de quem? Abraão e Isaac. Eu sei tudinho, conheço as histórias. Eu conheço, o pastor pregou lá, ele está na ponta. Já estou na igreja, eu já fui líder, eu já sei. É o Deus do pastor e de fulano. Mas depois que é experimentado, não precisa ser 20 anos. Foi 20 anos com ele aqui, porque ele era difícil. Pode ser menos. Ele diz: agora é o meu Deus. Experiência. Estão entendendo? E vou lhe dizer, parece, olha para mim aqui, que a tribulação é muito didática. Parece que a gente só tem experiências com Deus por meio de tribulação, alguns. Paulo diz assim, que a tribulação produz em nós a fragrância que deve ser o perfume de Cristo. Sabe por quê? Preste atenção. A flor, quando ela exala perfume, tem duas razões. Eu pesquisei na internet. Inteligência artificial me ensinou. Se você tira a planta da raiz, é questão de minutos, ela perde o aroma, porque ela tem que estar ligada na raiz. Nós só temos esse bom perfume de Cristo, porque nós estamos em Cristo. E quando a planta, a flor é espremida ou amassada, ela exala também perfume. Te lembra alguma coisa? A tribulação extrai algo de nós, expurga o que é ruim e coloca para fora aqueles que estão alicerçados na graça de Deus. Você já percebeu que alguém muito carnal, quando vem pressão, o que faz? Xinga, grita, é ríspido com as pessoas. E a gente não tem que achar essa pessoa ruim, não. Ela só é imatura, ela precisa lidar com a pressão. Mas quando você está alicerçado na graça, sabe que Deus é contigo, você vai passando, perseverando e vai tendo experiência. E alguém experimentado, o que acontece com ele? E a experiência produz o quê? Esperança. A lógica é essa. Tribulação produz perseverança. Eu vou continuar. Eu não cedo. Eu não sou como daqueles que retrocedem, nem desvio para um lado para o outro. Eu continuo firme na posição. Aí eu vou falar igual o pastor pentecostal, você vai dando glória a Deus. Eles gostam. Está doendo, papai. Bate, papai. Não é assim que fala? Está lá, perseverando. Isso não é um processo assim, ponto 1, ponto 2. É tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu estou perseverando, isso está gerando em mim o quê? Experiência. E à medida que eu não vou cedendo, vou me tornando experimentado, sabe que a conclusão que eu chego? Vai dar certo. Por que vai dar certo? Porque deu antes, eu não morri. Então, se Deus foi fiel antes, vai ser fiel agora também. Você gera uma pessoa otimista. Por quê? Por que ela é otimista? Por que ela pode esperar? Esse tipo de esperança aqui não é uma esperança vaga, superficial. É uma esperança firme, firme na glória de Deus. Irmãos, Paulo estava para ser decapitado. Irmão, ele sabia a data que ia morrer. Se eu dissesse para você uma profecia do Antigo Testamento, que eu ia te dar a hora, o dia e a forma que você ia morrer, e sabendo que seria verdade, como é que você ia ficar agora? Aflito. Jesus sabia. Quando ele nasceu, ele já sabia quando ele ia morrer. Exatamente no dia. Alguém vive assim? A angústia que dá. Paulo estava para algumas semanas para morrer. Ele sabia. O decreto de Nero era decapitação. Sabe o que ele diz? Estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito
até o dia final. Sabe qual é a coisa dele? Eu tenho esperança. Esperança na glória de Deus. Vocês conseguem ver aqui, esse processo aqui, um crescimento espiritual aqui? Quem está conseguindo ver aqui? Quantos estão conseguindo ver aqui que esse processo aqui é um processo de maturidade? Tribulação produz paciência, experiência e... Quem está conseguindo ver aqui? Quem consegue passar por esses princípios de vida, ele amadurece ou não amadurece? Mas o texto está dizendo aqui, por que a pessoa amadureceu? Qual foi a base? Foi ela? Não, a base está no versículo 2. Olha o versículo 2 lá. Olha lá, 5:2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, em qual estamos? Quando você está firme na graça, você lida com as lutas da vida, irmão. Porque a graça é o poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza. Não é você, eu e você não vamos dar conta, mas o poder de Deus vai se manifestar. Olha, eu vou encerrar aqui, são 8 horas, mas eu quero ler só mais um texto com você. Quantos me dão aqui mais 5 minutos? 5, 10, 15. Olha só, irmãos, deixa eu falar uma coisa que você séria aqui. A verdade da justiça pela fé tem uma relação direta com maturidade cristã. Quando alguém tem revelação da justiça pela fé, ele se torna um crente maduro. Quando ele não tem revelação, mas ele é um crente legalista, a consciência dele é de pecado, é de juízo de Deus, a Bíblia diz que ele é um crente imaturo. Nós criamos tipo de maturidade como? Tempo na igreja, não é assim? Aí eu estou 10 anos, eu estou 20 anos, eu já sou líder. A gente vai criando, às vezes, maturidade como? Posição espiritual, eu sou pastor há muitos anos, eu sou líder. Mas a Bíblia não define assim. O Novo Testamento define maturidade é igual revelação da justiça pela fé. E imaturidade é alguém legalista. Olha só esse texto aqui de Hebreus. Olha só, irmão. Hebreus capítulo 5. O autor de Hebreus aqui tinha uma frustração terrível, irmão. Ele estava chateado. Alguns dizem que é Paulo, mas não tem como afirmar. O pastor, ele estava frustrado com os crentes ali daquela igreja, que não era só uma igreja, era uma região. Por quê? Eles deveriam crescer. Pelo tempo, eles deveriam já, ele chama de mestres, ajudar os outros. Mas eles eram imaturos. Crianças na fé. Olha o que o texto diz aqui. Hebreus 5:12. Olha lá. Quem está comigo, diga amém. Pois com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine. Ah, irmão, fala assim, irmão, de novo, irmão. Vocês conhecem aquela história? Um rapaz tinha 2 cachorros. Um chamava de novo, o outro de nave. Qual era o primeiro? Qual era o nome do segundo? De nave. E qual era o nome do primeiro? Irmão, é você que tem que responder. Uma pessoa tinha 2 cachorros. O primeiro chamava de novo. E o segundo? De nave. Toda a igreja. Qual era o nome do primeiro? Então, um rapaz tinha 2 cachorros. Um chamava de nave e outro de novo. Qual era o nome do segundo? Aí você estragou minha piada, Benjamin. É de novo. Olha aqui. Quantos conseguem ver uma tensão aqui no autor? Eu estou ensinando para vocês. De novo. Vocês estão conseguindo perceber o cansaço da pessoa? De novo. Por quê? Porque eles não cresciam. Aí olha o que ele diz aqui. Vocês precisam de princípios elementares da palavra de Deus. Agora olha só. Olha o que ele diz. Vos tornaste como necessitado de leite e não de alimento sólido. Ou seja, ele usa a linguagem aqui do leite e do alimento sólido. Ele fala assim, crentes inexperientes precisam de quê então? Leite. Eu estou querendo dar alimento sólido, mas não consigo, porque vocês não crescem. Aí olha o 13. Olha o 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é o quê? Inexperiente da palavra da... A justiça qual é aqui?
do Novo Testamento? Justiça pela fé, o que eu preguei para você, porque é criança. Então o que ele está dizendo aqui é o seguinte: por que vocês não crescem? E eu preciso ensinar e vocês nunca reproduzem esse ensinamento? Porque vocês não são o quê? Experientes na palavra da justiça. Vocês são legalistas. A lei, é lei, é lei. O que é lei? Você tem que fazer, você tem que tentar. É você, é sempre o ego. Ele está chamando o crente assim, cheio de justiça própria, imaturo. Olha o versículo aqui 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir, não somente o bem, como também... Sabe o que ele está dizendo aqui? A gente vai tomar a ceia agora. Olha só. O crente experiente na palavra da justiça, ele tem as faculdades exercitadas para discernir. Faculdades é que é sentido. Gente que tem, olha para mim, revelação da justiça, comunhão com o Espírito Santo, por meio da justiça pela fé, porque se eu tenho acesso, o Espírito Santo está dentro de mim agora. Ele tem os seus sentidos espirituais, o quê? Que ele diz aqui? Exercitados. Para quê? Para discernir tanto o bem quanto o mal. Sabe o que ele diz aqui? Quem não é exercitado na palavra da justiça, não tem os sentidos exercitados para discernir. Ele não consegue discernir a vontade de Deus para ele. É uma pessoa que anda pela lei. Sabe o que é andar pela lei? Sempre alguém tem que dizer para você o que é o certo ou o errado. Então vamos lá. Os irmãos aqui... Eu cheguei uma vez e alguém falou para mim sobre tatuagem. Isso alguns anos atrás. Eu falei, eu não vejo problema, que a Bíblia não tem problema nenhum. No outro dia apareceu todo mundo cheio de tatuagem. Se o pastor disse, mas eu não disse para botar, porque na Bíblia não tem nada categórico para dizer que se pode. O que eu ensinei para eles é o que está aqui. Quem é que tem que discernir se pode ou não? No seu corpo. Quem? Você. E quem que tem que definir isso para você? O Espírito Santo. Agora, se eu digo que se pode ou não, eu estou dando a possibilidade da pessoa crescer? Discernir a voz de Deus? Não, é lei. Quantos estão entendendo aqui? Essa semana o Ítalo me ligou. Cadê o Ítalo? Está aí. Falou, pastor, aconteceu isso, o que eu faço? Eu falei para ele, não sei. Eu já tinha resposta. Eu dei só as possibilidades. Mas eu estava dando a oportunidade para ele fazer o quê? Orar e pedir direção do Espírito para ele discernir o que é o bem e o mal. Agora, gente legalista, uma igreja infantil, é alguém que precisa toda hora dizer o que pode e o que não pode. Olha só, irmãos, as pessoas estavam dizendo para mim, a internet está um manto de inferno. Eu não vou ficar falando que você tem que ouvir ou não, nunca fiz isso e nem vou fazer. Eu vou lhe dar a mensagem do Evangelho da Graça. Eu vou lhe dar a mensagem da justiça pela fé. E quando você é exercitado, ele diz aqui, experiente na palavra da justiça, você tem os seus sentidos o quê? Exercitados para discernir. Quem vai discernir é você, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Eu tenho pregado e orado para ter uma igreja madura, e essa pregação é para gente madura, é ou não é? Vamos ficar em pé e vamos tomar a ceia em nome de Jesus. Quem está animado, diga glória a Deus.